Oi, gente! Bem-vindos à nossa terceira aula da Semana Sem Dúvidas. Já estamos no pique, né? No pique das mentorias, no pique de ter o compromisso de assistir as nossas aulas todos os dias. Já estamos na metade, né? Vou falar que a gente está na metade e aí a gente precisa aproveitar o máximo possível esse tempo. E hoje nós vamos falar do desenvolvimento, uma parte mega importante. E, digamos assim, é a maior parte dos 3 tipos textuais. É a parte que a gente dedica mais parágrafos, que a gente dedica mais conteúdo. Então, a gente precisa prestar bastante atenção para englobar tudo aquilo que o desenvolvimento pede e escrever bem bonitinho, bem direitinho, de uma forma bem clara. Na quinta aula, nós vamos falar de alguns recursos gramaticais que vão ajudar vocês a fazer justamente essa escrita mais clara, mais objetiva, tá? Com os elementos de coesão textual, os conectivos, as conjunções, para que você consiga transmitir aí uma ideia bem bacana, de um modo bem claro, para todo mundo conseguir entender. Bom, todo texto explica, expõe ou informa alguma coisa. O texto é unidade comunicativa, então a exposição já é uma característica da comunicação, né? Quando você vai conversar com alguém, você está ali para expor um conteúdo, expor uma ideia, expor um produto ou uma tese, né? Então é no desenvolvimento que isso acontece. Entretanto, os itens e modos de organização variam de acordo com o tipo textual. Então, primeira coisa que você precisa saber, que a gente falou lá na primeira aula, que é sobre o planejamento do texto, né? Para quem você vai escrever, qual é o seu objetivo com essa escrita, para que você consiga realmente fazer o desenvolvimento do modo mais apropriado. Então, você é autor, você é escritor, vai fazer um texto dissertativo argumentativo. Você fez lá a introdução, expôs seu esquema argumentativo. E na hora de planejar o desenvolvimento, lembrando sempre que se parte do planejamento, tá bom? Eu vou utilizar essa estrutura aqui. Dê uma olhadinha no material de vocês, que eu acabei de enviar juntamente com a aula. Tem um esquemazinho para ajudar vocês justamente a como fazer o planejamento do seu desenvolvimento. Aqui tá D1, gente, mas esse esquema ele se aplica também para o D2, que seria o parágrafo de desenvolvimento 1 e o parágrafo de desenvolvimento 2. A estrutura de ambos os parágrafos é a mesma, o que vai mudar é o conteúdo, ou seja, o argumento, o seu repertório, o uso produtivo desse repertório, que são elementos que precisam estar presentes na construção do parágrafo banca Enem. Se você for fazer para outra banca, para outro exame, você vai precisar sim fazer a exposição do argumento, né, ou do tópico. E aí você precisa discorrer acerca disso. Você vai explicar como que aquilo ali tem fundamento, vai explicar como que aquilo ali acontece na nossa sociedade, tá bom? As nomenclaturas podem mudar, repertório, uso produtivo, texto com direção e autoria. Esses nomes dados às partes do texto, eles podem mudar. Mas você sempre precisa fazer essa exposição no texto argumentativo. Porque a ideia é justamente você colocar lá o tema e convencer o leitor de que aquilo ali é verdade, acontece. E aí a gente vai lembrar daquela frase, né? Contra fatos, não há argumentos. Então, se você coloca aí na sua exposição fatos, embasando aquilo que você está dizendo, que você está afirmando, não vai ter ninguém que venha contradizer ou falar, essa pessoa está viajando na maionese. Porque realmente aconteceu, está ali registrado de algum modo. Vamos lá, vamos ler. Cada parágrafo de desenvolvimento aborda um único argumento. Ele vem expresso no primeiro período e é embasado por meio de um repertório legitimado. Professora, eu tenho que colocar meu argumento sempre no primeiro período? Isso é uma regra, gente, que você pode ou não seguir. Mas já que a gente está falando de redação Enem, de uma redação que vale aí você entrar numa faculdade, realizar o curso dos seus sonhos, quando você coloca o argumento no primeiro período, facilita a sua vida, porque você se sente mais organizado e mais seguro, e facilita a vida de uma pessoa assim que é bem importante nesse processo, né? Porque eu faço parte desse público não, que é o corretor, tá? O corretor do Enem, ele tem uma porrada de redações para corrigir. Então, quando você coloca palavras que são gatilhos, né, você mantém essa estrutura a qual ele já está acostumado e esperando, ele vai ler o seu texto e compreender logo de cara, mais facilmente. Ele vai perceber essa organização. E isso conta nota, isso conta ponto, faz ele corrigir sua redação sem precisar voltar ao texto. O próprio ato de precisar voltar ao texto, para ele já é um sinal amarelo, já é um sinal de alerta, que tem algum probleminha no seu texto em relação à coesão ou coerência, né? A organização das ideias. Então é bom pra você e é bom pro corretor, né? E a gente quer ser amigo do corretor, a gente quer que o corretor esteja super bem, super animado, super alegre.
Então faça aí no primeiro período a exposição do seu argumento. Tudo que vem depois, gente, é sobre esse argumento aí. Aí você vai manter uma coerência dentro do seu texto. Tudo que vem depois desse parágrafo é para confirmar que o seu argumento ali no primeiro período é bacana, né? É um argumento válido. Por isso que ele precisa ser embasado por meio de repertório legitimado. Repertório é tudo aquilo que você vai colocar informações de áreas de conhecimentos diferentes de preferência, porque quando você coloca de áreas de conhecimentos diferentes, o que acontece? Seu texto tem indício de autoria. Mostra que você é uma pessoa pensante, que você assiste ao filme e você fala assim, uau, esse filme tem a ver com aquela ideia daquele sociólogo lá. E aí quando você faz essa relação dentro do seu parágrafo, mostra para o corretor que você é uma pessoa que tem um conhecimento muito bacana, que você consegue olhar para uma coisa, fazer análise com outra que aparentemente não tem nada a ver, e escrever isso no seu texto é muito bom, é muito importante. Esse repertório precisa estar legitimado. Isso quer dizer o quê? Que você precisa colocar a fonte de onde saiu isso. Então, se você vai falar, por exemplo, sobre o ensino no Brasil, aí você quer utilizar a Sociedade dos Poetas Mortos como um exemplo de como os professores poderiam lecionar, associando o que está na teoria na prática, na vida da gente. Aí você precisa colocar que o filme Sociedade dos Poetas Mortos, repertório legitimado. Você não vai colocar assim, um filme da Netflix não é legitimado, né? Porque você poderia estar aí criando essa informação bem tranquilamente, já que a Netflix tem vários títulos. Então você precisa ser mais específico mesmo. Uma pesquisa constatou que 90% das pessoas não está legitimado. Que pesquisa é essa? Uma pesquisa da Folha de São Paulo, do ano tal. Você precisa dar essas informações, porque senão fica parecendo, sabe o quê? Que você inventou. Que você tirou de algum lugar da sua cabeça o ano, a pesquisa, a porcentagem, tá bom? Então tem que legitimar sim, colocar a área do conhecimento, colocar o nome do autor da citação, o sociólogo, o filósofo, o nome do livro, tá ok? Todas as partes se ligam por meio de elementos coesivos que não podem ser repetidos. Isso aqui é avaliado na competência 4 do Enem. Lembrando que nós vamos ver na nossa quinta aula esses elementos coesivos, que não podem ser repetidos, gente, é porque se você repete, mostra que você não tem um vocabulário amplo, tá? Que você tá limitado. E aí você não chega à competência 200 se você repetir elementos coesivos. Você vai ficar ali no máximo na 160. Isso na competência 4. E o uso produtivo fecha esse ciclo. O uso produtivo é quando você faz a relação do filme, do livro, da citação, da pesquisa com o seu argumento. Então, como se pode ver no filme Sociedade dos Poetas Mortos, tarará, tarará, né, o que poderia servir de inspiração para que houvesse uma melhora na educação, na forma de se ensinar no país. Então, isso que eu disse agora por último seria um uso produtivo dessa informação, porque já que a gente está fazendo uma construção com áreas de conhecimento diferentes, mostrando que eu consigo fazer essas relações entre as coisas, eu preciso mostrar no texto que existe a relação, e não que você colocou ali só mesmo para não encher de linguiça. Então você precisa falar o que aquela informação tem a ver com a sua discussão, no que ela acrescenta. Então a gente utiliza algumas construções, né? O que quer dizer que tal e tal coisa precisa ser mudada. É o que demonstra que tal e tal coisa está realmente acontecendo, né? Esse tipo de reflexão é bem curtinha. As pessoas às vezes ficam preocupadas, nossa, mas tem que ter tudo isso num parágrafo, e o parágrafo de desenvolvimento não pode ter mais de 10 linhas, como que eu consigo? Você não precisa fazer nada longo, o uso produtivo não precisa ser longo, o tópico frasal também não precisa ser longo, nem deve, porque períodos longos não são bacanas, tá bom? Então assim, gente, no planejamento do seu parágrafo aí, tanto o D1 quanto o D2, você vai colocar o tópico frasal sendo o argumento que você vai defender. O repertório, você vai colocar todas as informações que você vai utilizar. Procure sempre repertórios de áreas de conhecimento diferentes. Então, se você vai colocar o repertório de um livro, coloque um outro de um sociólogo. Se você vai botar de um filme, coloque a citação de um filósofo. E por aí vai, tá? Nesse repertório aqui, gente, também entra informações de senso comum, que são aquelas constatações que a gente vê no nosso dia a dia. Que a violência contra a mulher tem crescido, é uma informação de senso comum. É bacana colocar? Não, não é. Mas se você não tiver o que colocar, se você não tiver conhecimento de nenhuma outra área de conhecimento, a não ser do senso comum, é melhor você colocar do que deixar sem. Porque aí você consegue tirar uma nota por volta de 700, tá bom? A depender das outras partes do texto, eu acredito que você consiga chegar a 800 também com tranquilidade.
O uso produtivo, então, é a informação que você vai fazer concatenando o seu repertório com o tópico frasal, tá? É aquele link que você estabelece entre as duas partes, aqui no uso produtivo. Aí a dica final, gente, para dissertação argumentativa para essa aula, para atribuir autoria, indica-se o uso de 2 repertórios, cada um de uma área de conhecimento distinta. Como que eu faço isso, professora? 2 repertórios, um parágrafo de 10 linhas, meu Deus, socorro. Pergunta na mentoria, aqui depois da aula, que eu te explico, tá bom? Artigo científico. O desenvolvimento do artigo científico, ele muda a partir do tipo de estudo. Se for revisão bibliográfica, se for uma pesquisa, um projeto de pesquisa ou um TCC, tudo isso vai mudar a partir do seu tipo de pesquisa, né? Aí tem uns memes aqui para vocês darem uma risadinha, se divertirem um pouco, enquanto a gente está falando aqui de coisas, desmistificando coisas que as pessoas dizem que são chatas, mas não são. Você só precisa planejar, tá? Estudar, pesquisar e praticar. Então, gente, o que tem no desenvolvimento do artigo científico? Temáticas e teorias, que é o referencial teórico do seu texto. Então, você vai buscar autores conceituados, que escreveram livros, que escreveram artigos. Você pode ir no portal periódico CAPES. Lá tem vários filtros que você aplica para poder encontrar aquilo que mais tem a ver, aquilo que mais tem a ver com a sua pesquisa. E aí você coloca também a data, eu quero uma coisa mais recente. Aí você pode botar o filtro de ano, você pode colocar o filtro em outros idiomas, a área de conhecimento que você quer englobar ou tirar. Eu quero pesquisar em sociologia e filosofia. Tem todos esses filtros lá no portal periódico CAPES, que todo mundo pode entrar e fazer a pesquisa. E aí você vai encontrar teorias interessantes para trabalhar no seu projeto, tá? O professor passou para o trabalho, você já vai lá no periódico CAPES, faz a pesquisa, bota os filtros e baixa os artigos que são mais interessantes. Dá uma lidinha e você já consegue fazer uma resenha, um resumo, para poder colocar no seu referencial teórico. Olha que delícia! Tudo assim especificadinho, fica fácil, né? Quando você sabe o que você tem que fazer. Fala a verdade, fala pra mim. Então, gente, depois disso, você vai estruturar, né, o que você vai usar de citação direta ou indireta. Citação direta é quando você copia e cola. Não se esqueça de colocar o referencial segundo a BNT para não ser plágio. Citação indireta é quando você reescreve a informação da pessoa, né? Você pega ali a frase, o mundo é rosa, e você coloca assim, rosa é o mundo. Citação indireta, você vai e coloca também na frente o referencial, segundo regras da BNT. Se você tem dúvidas das regras da BNT e quer saber mais, pergunta pra mim na mentoria. Discussão dessas passagens associando ao seu objeto de estudo. Então, você coloca a citação lá, você não deixa a citação lá. Você vai fazer uma discussão. O que tem a ver, o que se associa ao estudo aqui presente, que fala sobre isso e isso, ou que representa o modo como a sociedade tem atuado perante tais e tais casos. É importante que você sempre busque essa associação, para não ficar um monte de referencial teórico lá solto, sem ligação com o seu trabalho, tá? Então, colocou a citação, procura sempre fazer um parágrafo fazendo esse tipo de discussão, para o texto ficar bem bonitinho, bem coeso. Depois disso, vem a abordagem metodológica, que é o momento de você explicar como você desenvolveu o seu método para chegar ao objetivo proposto. Então, esse método aqui, gente, pode ser um estudo de caso. Você vai pesquisar, por exemplo, uma escola específica. Você vai pesquisar, por exemplo, um determinado sujeito. Ou pesquisa a ação, né, que leva você para o campo mesmo. Você vai colocar um projeto em prática, vai desenvolver um novo aplicativo, um novo sistema na sua empresa. Etnografia, qualitativa e quantitativa, todos são modelos de pesquisa que envolvem o seu objetivo. Se o seu objetivo for ver como está funcionando o processo em termos de satisfação, a gente vai para a quantitativa. Se for uma pesquisa uma pesquisa que visa apenas você quantificar, dar quantidades. Por exemplo, vou pesquisar se o aplicativo tal está contribuindo para a vida das pessoas, está fazendo aquilo que ele foi destinado a fazer. Então, eu faço aí um questionário, digamos assim, e vou montar uns gráficos. Nível de satisfação por faixa etária. Aí, monto um gráfico de faixa etária 18 aos 30, 40 aos 60, né? Nível de satisfação por regiões do país. Faço a mesma coisa. Então, é mesmo para você ter algo mais técnico. A pesquisa qualitativa é algo mais subjetivo, tá bom?
Qualquer dúvida em relação a essas especificidades, fala comigo. O que mais que tem no desenvolvimento de um artigo científico? Análise dos dados, ou resultado de discussão. Em alguns trabalhos de revisão bibliográfica, gente, a gente vê essa parte aqui sim. Aí você apresenta resultados de discussão da pesquisa que você citou na revisão bibliográfica, né? Então, por exemplo, se você citou lá na sua revisão o autor Saussure, e aí você apresenta que na pesquisa de Saussure ele foi estudar como que a linguagem se desenvolve nas crianças de 6 anos de idade. No resultado de discussão você pode colocar o que o autor concluiu a partir desse estudo, tá? Se for um estudo de revisão bibliográfica. Do contrário, se for uma pesquisa que você mesmo escreveu, se for uma pesquisa que você mesmo desenvolveu, você vai colocar a partir dos resultados o que você entendeu, a que conclusão que você chegou nisso. Então, se eu apliquei um questionário, a metodologia foi essa, uma pesquisa de campo, aplicação do questionário, uma pesquisa de metodologia quantitativa. Então, quando você chega em resultado de discussão, você vai justamente falar o que você entendeu com isso. Olha, o indicativo de que 70% das pessoas de 18 a 40 anos estão insatisfeitas pode querer sinalizar tal coisa. Então, você está fazendo aí essa relação entre o que os dados apontam e como que você está enxergando esse resultado. Associando os resultados ao estudo do referencial teórico. Essa é uma parte um pouco mais complicadinha, porque além de você fazer essa análise dos resultados, você precisa associar isso ao referencial teórico que você utilizou, ou colocar um novo referencial que dê embasamento às suas conclusões. Então, todo o trabalho, todas as partes, quase todas as partes do artigo científico, ele parte dessa premissa. Você precisa ter embasamento teórico, você precisa ter uma pesquisa, um estudo que demonstre que aquilo ali que a gente está falando tem razão de ser, né? Então, é importante a gente ler bastante, pesquisar bastante, ter acesso aí a esses materiais. O desenvolvimento, a depender do tipo de estudo científico, pode conter inúmeros capítulos. Então, não é assim, desenvolvimento e foi. Quando você vai para um TCC, uma dissertação, os capítulos eles são nomeados, né? E aí a gente coloca uma breve apresentação, uma breve discussão, a pesquisa realizada, enfim, né? Você vai denominando aí o nome dos seus capítulos. E em cada capítulo desse você vai abordando todas as partes do desenvolvimento. E aí a gente tem um material, um artigo científico bem embasado, com bastante coisas para levar a sociedade, para levar o leitor a essa reflexão, que é dada na conclusão que a gente vai ver na próxima aula. E no marketing, gente, como é que funciona o desenvolvimento no marketing de conteúdo, no texto de publicação para web, que vai levar você a realizar vendas? Então, aqui eu tenho uma estrutura em funil. Na aula passada eu falei sobre isso, né? Que a gente poderia chamar a introdução de topo de funil, que é o momento que você faz essa chamativa de atenção, né? E aí a gente vai chegar no final do funil na aula de amanhã. Então vamos dizer que a primeira parte do topo de funil foi a introdução. E aqui eu vou apresentar para vocês alguns termos mais técnicos para quem estuda marketing de conteúdo, a linguagem que é utilizada nessa área. Então tem aqui o processo de gerar leads, que é conhecer seu público-alvo, que eu falei para vocês ontem, né, sobre a persona, a importância de você saber para quem você está querendo vender o produto. A partir disso, você escolhe a linguagem apropriada. Eu falei sobre essa questão de linguagem desde a primeira aula, né? Quando você sabe o contexto de circulação, você sabe qual a melhor linguagem para poder trabalhar. Você sabe se você pode utilizar uma linguagem mais coloquial, se seu público vai se agradar com aquele tipo de linguagem, ou se você vai utilizar uma linguagem mais formal. Tudo isso depende muito da sua persona. Se a pessoa para quem você está escrevendo prefere esse linguajar ou um outro. Por isso é importante ter esse conhecimento. Ao escrever o desenvolvimento, né, você fez a contextualização, um parágrafozinho lá de 3 linhas, aí você vai novamente fazer um novo parágrafo, também curtinho, sem justificar. Ao escrever o desenvolvimento, você deve mostrar ao leitor as soluções que tem a partir do que foi apresentado na introdução. Para tanto, aproveite as perguntas feitas para orientar as respostas aqui no desenvolvimento. Lembra que eu falei para vocês que na introdução é importante colocar uma pergunta? No desenvolvimento, você vai respondendo a pergunta, você vai ajudando a pessoa a construir a sua reflexão a partir disso. Então, se você quer vender a lâmpada aqui no desenvolvimento, você pode começar a falar da lâmpada.
né? Você já imaginou conseguir tirar uma foto com a mesma qualidade, como se você estivesse na luz do sol, mas num dia nublado, num lugar coberto, no conforto do ar-condicionado, por exemplo? Aí você vai começar a falar, a lâmpada 7000 te oferece essas possibilidades, assim você pode fazer isso e aquilo. Sempre guiando mesmo o leitor a essa conclusão, né? Que o bacana é comprar esse tipo de lâmpada. E essa conclusão, a chamada call to action, a gente vai fazer na conclusão que eu vou falar na aula de amanhã também. Então lembre-se de escrever parágrafos curtos com frases curtas e sem justificar a margem. Uma outra dica, gente, que eu vou dar pra vocês, principalmente se você vai escrever em blogs e sites, para ranquear no Google, é utilizar as palavras-chave. Palavra-chave é o tema específico do seu artigo. Por exemplo, se eu, Tauana, quero comprar uma lâmpada bacana para fazer gravação e foto, vou botar no Google, lâmpada para gravação, lâmpada para tirar foto. Essa palavra que eu vou procurar é que vai fazer o Google trazer os artigos, né, que foram escritos sobre esse assunto. Então, quando você faz a divisão, a colocação da palavra-chave ao longo do seu texto, fica mais fácil para o Google entender que aquele seu texto bate com o que a pessoa está querendo saber. Então, é importante também você saber colocar as palavras-chave e dispô-las ao longo do texto, tá bom? Para que você consiga ter mais leitores chegando ao seu texto e, consequentemente, mais compradores. A linguagem deve ser direta e subtítulos são bem-vindos. Então, se você vai escrever um artigo, você coloca um subtítulo em negrito, né? Qual a melhor lâmpada para fazer fotos? Aí você vem e coloca no desenvolvimento todas as informações acerca do seu produto. Atenção! Utilize palavras de transição ao longo do texto, como afinal, assim, contudo, mas e porquê. O que isso aqui quer dizer? Que estudar coesão textual é fundamental para você escrever um texto de marketing de conteúdo, para você conseguir vender. Quando você coloca essas palavras, principalmente essas, você vai induzir o leitor a entender o seu raciocínio. Inclusive, gente, para quem se interessar e querer, né, fazer o curso de especialista em criação de conteúdo, tem uma prova que você precisa tirar uma determinada nota. E nessa prova entra conceitos gramaticais, entra conteúdo gramatical. Então não dá pra você, por exemplo, ser aprovado nesse curso, não dá pra você estar apto a escrever textos de marketing de conteúdo se você não tem pelo menos o domínio da parte de coesão do texto, se você não sabe fazer a colocação das conjunções, tá? Então tudo isso é muito importante, por isso que a aula 5 ela é bem bacana pra todo mundo, pra todos os tipos textuais, até os que a gente não tá trabalhando aqui, que são vários tipos textuais, né? Tem para quem escreve narrativas, ficcionais, enfim, etc. Então a aula 5 é uma aula coringa, vai servir para você em todos os conceitos, em todos os contextos e tipos textuais também. Então, essas aqui são as principais para o marketing de conteúdo, afinal, assim, contudo, mas e porquê. Mas na aula 5 nós vamos ver também como estabelecer essas questões. Você pode utilizar essas conjunções aqui dentro do texto marketing de conteúdo para iniciar um parágrafo, para fazer a transição entre um parágrafo e outro, tá bom? De modo a ficar organizado e atrativo, um texto bem limpinho, como a gente costuma dizer. Tá bom, gente? A nossa aula de hoje foi um pouquinho maior, porque como eu tinha dito antes, o desenvolvimento é uma parte maior mesmo desses tipos textuais, e é o momento que a gente consegue discutir melhor as ideias, né? Explicar um pouco melhor para o nosso leitor onde a gente quer chegar e qual a importância desse tanto de informação que é colocada no texto. Gente, vem contar pra mim, tô te ajudando? Você tá conseguindo acompanhar? Tá percebendo que o texto, ele não é complicado se você planejar, se você entender tudo que tá envolvido? Tá conseguindo? Fala comigo, tá? Agora é a hora da nossa mentoria, tô esperando vocês aqui no WhatsApp pra tirar todas as suas dúvidas. E amanhã a gente tem a nossa quarta aula, que é como concluir esses 3 tipos textuais. Como que a gente faz o fechamento de ideias, como que a gente encerra a produção desse texto e olha pra ele e fica assim, poxa, que texto lindo, foi eu que fiz, nem acredito, olha que maravilha. Fica orgulhoso do seu processo, do seu estudo, porque realmente requer estudo, tá? Não tô negando não. Mas se você planejar, se você entender como funciona, fica tudo mais fácil, faz sentido. Quando faz sentido, a gente fala assim, poxa,
não é tão complicado assim como parece, tá? Tô te esperando, gente, até daqui a pouco na mentoria. E assim, ó, no vídeo, tete a tete, até amanhã na aula de conclusão. Até lá!